Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Bom dia. Graças a Deus parou de chover. Depois a gente pode estar orando também por aquilo que está acontecendo na região de Hiroshima, de Okayama, que muito semelhantemente está o que aconteceu no tsunami, de uma forma bem perigosa. Amém? Glória a Deus. Gente, hoje eu quero estar compartilhando com vocês algo a respeito do voluntariado, algo a respeito do servir. E eu quero estar começando a mensagem pelo final, para talvez a gente entender melhor o começo. Mas eu queria estar fazendo uma pergunta para você. Aqui nós temos pessoas de várias idades, uns adolescentes, outros na minha idade, não precisa falar a idade que eu tenho, outros acima da minha idade. Mas uma pergunta que eu queria fazer para você nesse momento, a forma como você tem vivido. Pelo que você tem vivido? Pelo que você tem dedicado os seus esforços, a sua vida? Pelo que você tem lutado? No que você tem acreditado? Os dias eles se passam, não sei se vocês perceberam, mas já estamos no mês 7. Ontem foi aniversário do meu filho, do Lucas, fez 15 anos, e foi um dia... Aniversário é dia de festa e de alegria. Tivemos algumas tribulações ontem, tive que chamar uma ambulância na minha casa, o menorzinho, o Felipe, enfiou um Lego no nariz. Foi assim, nada muito alarmante, mas eu não conseguia tirar, eu já não sabia mais o que fazer, então eu chamei a ambulância. Eles iam levar ele para o hospital, porque também ficaram com medo de mexer, mas depois conseguiu tirar, Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas o meu filho fez 15 anos ontem. E 15 anos da vida dele se passaram. Assim como se passaram dias e anos na sua vida também. E eles vão continuar a se passar. E a pergunta que eu quero fazer para você é: pelo que você tem vivido? Qual é a sua história? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, verso 36. Atos capítulo 13, no verso 36. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu, foi para junto de os seus pais e viu a corrupção. Numa outra versão, NTH, ela fala assim: na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado de seus antepassados e apodreceu na sepultura. Aqui fala sobre um propósito. Fala sobre um plano de Deus. Algo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Hoje eu quero estar falando sobre o voluntariado, eu quero estar falando sobre o servir. Mas não tem como a gente entrar direto no servir ou no voluntariado sem antes passar pela questão do propósito. Qual é o seu propósito de vida? Pelo que você tem vivido? Que foi a primeira pergunta que eu fiz. A palavra de Deus fala sobre o servo Davi. Não sei quantos aqui conhecem a história de Davi. Creio que a maioria dos brasileiros já ouviram a história de Davi e Golias. E antes da história de Davi e Golias acontecer, a palavra de Deus fala que Davi era um adolescente. Um adolescente rejeitado pelos irmãos. Um adolescente que os irmãos não gostavam muito dele. Os irmãos talvez fossem mais fortes, mais belos. Todo mundo olhava para os irmãos e tinha uma aparência melhor. E Davi era como aquele que ninguém daria nada para ele. Aquele que, enquanto estava todo mundo em casa, comendo, ceando no ar-condicionado, ele estava no calor lá fora, cuidando dos animais. Só que a palavra de Deus fala que Deus havia um propósito
na vida de Davi. E o que Deus tinha para a vida de Davi, segundo os planos de Deus, era maior do que aqueles que estavam no ar-condicionado, maior do que aqueles que estavam ceando entre os irmãos dele. Então a palavra de Deus fala que Samuel veio para ungir um rei segundo a direção que Deus deu. Quando ele olha para os irmãos dele, ele vê que não era nenhum daqueles. Porque Samuel olhou e até se interessou por alguns e falou, deve ser esse. Eu acho que é esse daqui. Só que aqueles irmãos, pela posição do coração deles, eles queriam viver os próprios sonhos, eles queriam ser grandes guerreiros, eles queriam ser homens fortes, eles estavam preocupados em viver a própria vida deles. E aí Deus fala para Samuel, ele fala, olha, eu não olho o exterior como você olha. Talvez esses caras são determinados, são pessoas que têm habilidade, mas o coração deles está bem longe de fazer a minha vontade. Se ungir esses caras como rei, a gente vai ter problema. Eles vão criar o próprio governo deles. Então Samuel olha e fala, não tem mais ninguém? Não tem mais nenhum dos seus filhos? Ele fala, tem um lá, mas, sabe, não tem muito jeito para coisa, é só um rapazinho, um adolescente. Ele fala, manda chamar. E quando chama Davi, a palavra de Deus fala que quando ele chegou, o profeta olhou para ele e Deus já testificou no coração. Esse é alguém que quer me servir. Esse é alguém que eu posso confiar, porque não vai correr atrás das suas próprias vontades, mas vai ser obediente à minha voz. O plano de Deus para se cumprir ali, então, na vida de Davi. E a pergunta que eu quero fazer para você, pelo que você tem vivido, entra nessas duas questões. A sua força, o seu esforço, as suas finanças, ele tem sido em propósito, em prol do quê? De você cumprir os seus próprios sonhos, de você ter as suas próprias conquistas, ou dentro do seu coração você tem um desejo de ouvir e obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu, quando conheci Jesus, eu era como Davi, um rapazinho, bonito, praticamente um adolescente. Era, né? A idade chega, vai dando uma decaída. Estou brincando, gente. Mas dentro de mim, talvez eu tivesse os mesmos sintomas e os mesmos sentimentos que Davi tinha. Alguém que, por causa do pecado e aquilo que foi gerado na minha vida, talvez me sentia como ninguém. Na semana passada, a gente foi fazer uma casa de paz, e eu estava conversando com uma pessoa, e quantos aqui fizeram veredas ontem? Eu achei que tivesse mais gente. Mais da noite, né? O veredas a gente aprende a ouvir a voz de Deus, né? E a gente orando e ministrando uma pessoa para que ela ouvisse a voz de Deus. Deus falou para ela que ela era filha dele e ele iria cuidar dela. Que tudo aquilo que ela não conseguiu fazer até o dia de hoje, por causa de depressão e sintomas de rejeição e tantas outras coisas, que ela é capaz de fazer. E depois de ela ouvir tudo isso de Deus, Deus falando, olha, você é minha filha, eu vou cuidar de você. E você, por mais que você sinta que você não consegue, você consegue porque eu estou com você. Depois de a gente orar tudo, ela olhou para nós e falou assim, olha, eu entendi o que Deus falou para mim, mas a verdade é que eu não consigo. Eu não consigo acreditar que isso é para mim. Porque eu me sinto rejeitada, eu me sinto sozinha, e eu continuo a história dela. E de repente eu falei, peraí, deixa eu falar com você. Eu falei, você sabia que eu tinha os mesmos sentimentos que você tem? E aí eu contei a minha história para ela, eu falei assim, olha, tudo que eu fiz na minha vida, até conhecer Jesus, tudo eu largava pela metade. Tudo eu comecei curso de inglês, comecei outros tipos de curso, até mesmo hobby, gastava dinheiro, investia muito naquilo, de repente abandonava tudo, tinha que desfazer de tudo. Tudo o que eu ia fazer, eu largava pela metade. E, na verdade, eu tinha medo até de começar coisas novas e, de novo, largar pela metade. Um dia, quando eu passei pelo Veredas, eu fiz uma pergunta para Deus, Deus, quem eu sou para o Senhor? E eu fui dormir à noite. Quando foi de manhã, quase na hora de acordar, eu escutei alguém, era um homem, com uma voz forte falando para mim, guerreiro. Eu continuei dormindo. E logo depois falou de novo, guerreiro.
Eu continuei dormindo. E na terceira vez, a hora que ele falou, guerreiro, eu acordei. Eu falei, uau, eu acho que talvez, pode ser que Deus falou comigo. E falou que eu sou um guerreiro. E eu acordei e a primeira coisa que eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, o que é ser um guerreiro? E Deus falou para mim, um guerreiro é aquele que vai para a batalha, sabendo que pode ser que ele morra, mas ele nunca olha para trás. Ele nunca desiste. Ele está disposto a pagar o preço que for necessário para cumprir o propósito e aquilo pelo qual ele foi enviado. Depois que eu entendi essa verdade de Deus sobre mim, eu nunca mais abandonei nada. Não que eu não tenha vontade. Às vezes você está em algumas situações e você fala, nossa, eu acho que isso aqui não vale a pena. Estou fazendo isso aqui, mas olha, serviço, ou seja lá o que for, o chefe pegando o pé, você fala, não compensa, não vale a pena. E aí, de repente, vem a verdade de Deus lembrando quem é, e fala, você é guerreiro. Você está aí para lutar, você está aí para conquistar a vitória, você está aí para mudar situações. E aqui eu falei para essa mulher, eu falei, olha, não importa mais o que você sente, o que você pensa sobre você, o importante é você ouvir a voz de Deus e crer nisso. E quando a gente escuta a voz de Deus e entende a vontade de Deus, é onde nós encontramos o nosso propósito. É onde a gente, perguntas como essa, pelo que você tem vivido, é onde a gente pode entender que existe duas vontades. A vontade de Deus e o plano que Ele tem para nós, e as nossas próprias vontades. Agora, deixa eu entrar um pouquinho mais fundo nisso. A palavra de Deus, ela tem muito a falar a respeito de propósito e a respeito da forma como nós devemos viver. Jesus, ele disse assim, um pouquinho antes de Jesus dizer algo, ele falou, eu vou morrer, eu estou indo para Jerusalém, os líderes vão me matar lá, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro falou assim, não, Senhor, não vou permitir, nós não vamos permitir que isso seja feito com você. Dois propósitos. O propósito de Deus e o propósito do homem. Jesus, ele veio para obedecer e cumprir o propósito de Deus. Pedro não estava entendendo. Pedro queria fazer a própria vontade. E aí ele fala, não, Senhor, nós não vamos permitir que isso aconteça com o Senhor. E aí Jesus para ele e fala, peraí, você precisa entender, existe duas vontades. E a forma como você está pensando é a forma como o homem pensa. Eu vim para cumprir a vontade de Deus. E ali Jesus, ele fala o seguinte, aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua própria vida por amor a mim, esse vai encontrá-la. E é algo incrível, gente, e é algo incrível que a gente recebe, é quando nós aprendemos a servir e ser voluntário na obra de Deus. Não existe algo mais satisfatório para o nosso coração do que a gente trabalhar e fazer parte daquilo que Deus está fazendo nessa terra. É algo que traz alegria, é algo que traz um renovo. Quantas vezes, vai ter um seminário como Veredas, vai ter um encontro, vai ter um acampamento, vai ter o Summerfest, e às vezes a gente teve uma semana desgastante. Às vezes, alguma coisa aconteceu no serviço, ou até mesmo por causa do zangueô, ou seja lá o que está acontecendo. Você chega e você fala, meu Deus do céu, estou fazendo 3 horas, 4 horas todo dia, está puxado. Saí do Iaquim, ainda vai ter um encontro, vai ter o Veredas. E as pessoas vão lá, às vezes, chega naquela, vou ir porque eu dei meu nome e agora a gente vai. E quando chega ali naquele ambiente, quando você vê Deus agindo, quando você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida e através da sua vida, outras pessoas estão sendo tocadas, gente, você vai embora 10 vezes mais gank melhor do que do jeito que você chegou. Por quê? Porque existe algo no ser humano que nós não fomos criados para nós mesmos. Nós não fomos criados para correr atrás dos nossos próprios sonhos, buscar autossatisfação, mas a verdadeira alegria do nosso coração está em ver vidas serem transformadas. Existe uma pesquisa que foi feita numa universidade de Chicago, Você saiu na Forbes. Forbes.
Entre as 10 profissões que mais trazem alegria ao ser humano. As 10 profissões que mais geram alegria. Qual a sua profissão? Eu monto umas coisas lá na Xerox, né? Não está nessa lista. Mas, entre as 10 profissões que mais satisfazem e geram alegria no coração das pessoas, em primeiro lugar, está líderes religiosos. Em segundo lugar, bombeiros. Em terceiro lugar, fisioterapeuta. Pessoas debilitadas. E aí ele continua, professores, escritores. E a lista continua num sentido em que, olhando tudo aquilo ali, todas as profissões, as 10 profissões que mais geram alegria no coração das pessoas, são profissões que eles não vivem para eles mesmos. São profissões que eles dedicam a sua vida para transformar a vida de outros. São profissões que eles se doam, se gastam fisicamente, emocionalmente, às vezes até mesmo as suas finanças, para que a vida de outras pessoas sejam transformadas. E, gente, eu não sei se você já teve essa oportunidade de pegar alguém com um problema, a pessoa chegar e falar assim, olha, sabe, eu posso conversar com você? E aí a pessoa ela pega e começa a expor o problema dela. Talvez sem ser uma questão religiosa na igreja, talvez na fábrica, olha, estou com problema com meu marido, olha, estou com problema com meus filhos, estou passando por um aperto financeiro, igual o irmão testemunhou aqui, olha, não tenho onde morar e eu estou pensando em ir para o Japão. E a pessoa compartilhar o problema dela com você, e você entender aquilo ali, e de alguma forma você poder ajudar. De alguma forma você ter uma resposta, ou uma palavra de alívio, ou algo que depois a pessoa olha para você e fala assim, nossa, foi bom eu ter conversado com você. Eu não sei o que aconteceu, mas eu me sinto mais leve. Sabe? Talvez você ficou todo perdido na hora, nem você sabia o que fazer. Mas a hora que a pessoa sai, vem um sentimento de satisfação, de que, nossa, que legal poder fazer isso. E aqui, a palavra de Deus fala que nós fomos criados para isso. Para cumprir o propósito de Deus, para servir a obra de Deus. Gente, não existe um propósito maior do que trazer o reino de Deus na terra. Eu não sei se você entende o que é o reino de Deus na terra. Mas a Bíblia fala ali em Apocalipse que lá no céu não existe choro, não existe dor, não tem sofrimento, não tem lágrima, não tem enfermidade, não tem guerra, não tem divórcio, não tem órfãos, não tem isso. É como se Deus falasse assim, olha, eu quero criar um mundo perfeito aqui na terra. Talvez nem todo mundo vai querer, mas tem muitos que querem uma mudança de vida. E esse mundo perfeito que eu quero trazer, eu preciso de pessoas. Eu preciso levantar um exército de pessoas que entendem como é no céu, trazer essa vontade na terra, e a gente vai trazer a vontade de Deus aqui na terra e vai mudar a situação. Gente, não existe um propósito maior do que esse. Eu estava vendo sobre o foguete. Acho que todo mundo já viu no jornal alguma coisa, né? Um foguete sendo lançado, um satélite. E é algo assim, realmente assustador. O fogo, aquela fumaça que sai. Né? Ele está quietinho ali. Eu olho para as turbinas aqui que tem de kite ali, daquela chaminé lá, parece um foguete. Né? Eu nunca vi um foguete de perto, mas eu olho para aquilo lá, às vezes eu penso que, olha, deve ser daquele jeito, bem alto. E o foguete, enquanto ele está quietinho ali, né, ele é só mais um negócio de ferro. E aí começam as contagens regressivas. Né? 10, 9. Só que as pessoas que estão trabalhando com aquele foguete, às vezes eles estão a distante, quilômetros de distância, porque é algo muito forte. E quando eles ligam ali o fogo, a turbina, sei lá como é que chama os negócios, os propulsores lá, gente, é muito forte o fogo que sobe, que sai dali. É muita força. Né? Acho que alcança não sei quantos metros, centenas de metros, aquele fogo, se tiver alguém perto ali, eles são queimados. E aquele negócio ele começa a subir assim de uma forma, às vezes, até mesmo lenta, e ele vai pegando velocidade, vai pegando altitude. E quando ele chega lá em cima,
quando ele cumpre o propósito dele, ele se solta. E ele volta. Eu, pensando um pouco a respeito disso, eu falei, nós somos esses propulsores do fogo. Existe um reino a ser estabelecido, um propósito a ser cumprido, que quem vai levar esse foguete para cima somos cada um de nós. Às vezes nós estamos tão preocupados, já pensou se o negócio que vai soltar fogo lá, fosse levar o foguete para cima? E ele fala, não, eu quero ir junto, né? Não vou soltar não, eu quero caminhar junto com o foguete. Vai chegar lá no espaço, o foguete vai começar a andar de lado assim, né? Ele não está ali para fazer a sua própria vontade. Ele está ali para cumprir um propósito. E quando ele cumpre o propósito para aquilo que ele foi feito, ele se solta. E a tarefa dele foi cumprida. E mais uma vez eu pergunto para você, pelo que você tem vivido? Qual é o propósito que você tem lutado e dedicado à sua vida? Existe algo, a vontade de Deus para nós, é algo muito lindo, é algo muito incrível, que se a gente parar para pensar, desde a criação dos tempos, esses propulsores de foguete, cada um tem cumprido o seu propósito. A palavra de Deus fala, olha, no dia dos profetas, no dia dos juízes, João Batista, os apóstolos, e os nossos dias têm chegado. E aí, quando chega os nossos dias de trabalharmos, cumprimos o propósito de Deus, muitas vezes a gente está ali e fala, não, eu não quero pegar fogo. Na verdade, eu nem queria estar aqui nesse foguete. Eu queria ser usado a minha lata para fazer um carro bonitão, assim. Só que a gente não foi criado para isso. E por não ter sido criado para isso, existem muitos que se encontram insatisfeitos. Eu não sei se você entende, mas Deus ele nunca te chamou para estar sentado dentro de uma igreja. Você pode vir em todos os cultos, você pode fazer parte de uma célula, você pode estar aqui em todos os cultos de oração e nunca se envolver em nada. E quando você voltar para sua casa, quando você se fizer essa pergunta, pelo que eu tenho vivido, você vai ver que existe um buraco enorme. Porque o propósito de Deus não está se cumprindo nas nossas vidas. Porque nós estamos vivendo para nós mesmos. Não, eu só estou ali, eu só quero ir lá para ouvir a palavra. Eu gosto de estar na igreja, né, porque as músicas que toca são bonitas, né? Quando o pastor vai trazer a palavra, é algo que conforta o meu coração. E aí você vai embora. E ali, durante o dia a dia, você começa a se fazer aquela pergunta. Qual é o meu propósito pelo que eu tenho vivido? Existe algo maior. Existe algo dentro de nós que grita, existe algo maior. Existe um sentido para a vida. Existe algo que era para mim estar fazendo, que eu não estou fazendo. Se você está se perguntando isso, deixa eu te dar uma resposta. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Deus não tirou Davi lá das ovelhas só para Davi fazer parte de uma igreja. Deus não tirou Davi de trás ali da malhada só para colocar ele para fazer companhia com alguém. Trouxe ele para cumprir o propósito de Deus. E aqui em Atos fala, ele cumpriu. Ele cumpriu tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Por quê? Porque Davi, está em algum versículo aqui depois. Salmos, alguns dos salmos ali, ele fala assim, Deus, me mostra o teu propósito. Deixa eu procurar aqui. É que, normalmente, quando eu vou ministrar, eu pego 2, 3 versículos só. Aí, hoje, eu falei assim, vou, né, montar um esboço bonitinho, e aí é onde eu me perco. Salmos 86, 11. Olha a oração que Davi faz. Salmos 86, 11. Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Não sei se você sabe, mas Davi é alguém que carrega o título de um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que um homem segundo o coração de Deus? Porque é acima das próprias vontades dele. Davi estava passando por lutas, por guerra, tinha hora que ele sofria, que ele estava perdendo, ele chegava diante de Deus e falava, Deus, eu posso lá dar o troco nesses caras?
Eu posso ir lá para a batalha, o Senhor vai me dar a vitória. E Deus falava, vai, porque eu sou contigo. Ele ia. Teve vezes que ele queria matar pessoas, ele falava, Deus, eu posso matar? E Deus falava, não, isso daí você não pode matar. Mesmo na hora das angústias, da luta que havia dentro dele, ele tinha algo que ele falava, Deus, isso faz parte do propósito. Senhor, isso que eu estou prestes a fazer, a decisão que eu estou prestes a tomar, isso faz parte do plano daquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida? E quando a gente busca obedecer, assim como ele diz aqui, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Quando a gente alinha o nosso coração com a vontade de Deus e dedica o nosso tempo, tudo aquilo que nós somos, que é do Senhor já. A palavra de Deus fala que nós fomos comprados por um alto preço, um preço de sangue, onde a nossa vida não pertence mais a nós, mas a Jesus, a Cristo, a Deus. E quando a gente olha, Senhor, o que tu queres que eu faça? E Deus fala assim, olha, vai lá cuidar das crianças no Veredas. Vai lá servir no acampamento das crianças. No acampamento, né, hoje temos outra liderança nos acampamentos, mas nós fizemos 8 acampamentos com jovens, adolescentes e as crianças. Gente, o que a gente aprende servindo, o que a gente cresce, não só espiritualmente é um absurdo, mas como pessoa. A olhar pessoas que estão ali necessitadas, passando por dificuldade, você poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo, trazendo o reino de Deus. No começo, teve uma vez que a gente fez uma brincadeira na piscina, lá no Odaka. E depois que as crianças participaram de tudo, a gente inverteu. É porque todas as brincadeiras eram feitas de forma a ser ministrado algo. Se eles fossem carregar uma bolinha na colher, se eles fossem correr no meio dos pneus, sempre tinha uma ministração a ser feita, para que eles pudessem aprender algo. Chegou no final das brincadeiras, a gente inverteu. Falou, agora, todo mundo do apoio, os tios, vão estar passando nas brincadeiras, e vocês vão nos ensinar qual é o sentido da brincadeira. Gente, foi algo assustador. Porque a gente achava que eles só estavam ali para brincar, né? Às vezes você está ali explicando, fala, olha, você vai tacar a pedra, vai tentar acertar lá dentro daquele buraco que simboliza a testa do gigante. Davi venceu o gigante. Mas não é porque ele tinha capacidade, mas porque Deus, né, concedeu a ele e tal, explicava para ele, e estava tudo assim. Pode tacar a pedra? Já não, espera, né? Você está ouvindo aqui? Tô. Fala aí. Você fala aí, não estou ouvindo nada. A hora que inverteu o processo, e os adultos começaram a passar, gente, eles explicaram da mesma forma como eles tinham aprendido. Todas as brincadeiras com muito sentido, com muito valor. E aí o pessoal, os adultos que estavam passando, ali servindo, a gente foi brincar, fazendo aquele, como é que chama? Onde um segura o pé do outro aqui e vai, carrinho de mão, né? E aí você imagina, os adultos fazendo, porque a gente tinha uns que, né, enfiavam a cara no chão. Mas teve uma pessoa que depois chegou e falou assim, Alex, obrigado por permitir que a gente pudesse trabalhar nesse acampamento. Ela falou assim, olha, eu fui, durante toda a minha infância, a pessoa era meio assim, né? Ela falou assim, eu sempre fui limitada. Eu nunca consegui fazer esportes, ninguém me chamava para fazer parte de nada, eu sempre ficava por último. E aqui é como se tudo aquilo que eu perdi na minha infância, porque eu não podia fazer, foi como se Deus hoje tivesse restaurado tudo aquilo que foi perdido na minha vida. E aí ela falou assim, olha, a hora que liberou para todo mundo entrar na piscina, e pensa, a piscina estava suja, porque, né, as crianças eles brincam com barro, com tinta, com tudo, e aí com o pé cheio de mata, eles pulavam dentro da piscina, aquela bagunça toda. Ela falou assim, olha, a hora que eu pulei dentro daquela piscina, ela falou, ali dentro eu comecei a chorar, porque foi algo que eu nunca tinha feito. Poder brincar livre, poder ser eu mesma. Isso foi uma cura e uma libertação que aconteceu na minha vida, que olha, como eu precisava disso. Alguém que tinha ido servir. Alguém que estava ali,
para cumprir um propósito, para ser um voluntário. Sabe o que ganha um voluntário? Nada. Não sei quantos de vocês receberam. Quantos de vocês receberam um mero do consulado brasileiro para ser mesário? Eu recebi. Só eu que recebi? Né? Recebi o mero do consulado para ser voluntário nas eleições. Né? Teve uma pessoa que eu conheci que ela foi ser voluntária nas últimas eleições. E falou, gente, não quero desanimar ninguém aqui. Né? Talvez você fale, olha, Deus está me chamando para ser voluntário. Mas, gente, o pessoal brasileiro reclama demais. E ali travou o sistema. E o pessoal estava na fila. E aí começou, anda logo esse negócio aí. Faz não sei quantas horas que eu estou na fila aqui. Não pode nem sair. E começou toda. Só que a pessoa que estava sentada ali, ela é voluntário. Ou seja, o voluntário, ele não tem salário, ele não tem nada. Ele não ganha nada por aquilo, mas às vezes uma alegria do servir. Outra vez, por falta dessa alegria, você fala assim, olha, eu vou servir para ver como é que é. Aqui eu posso dizer para você, é onde você vê vidas sendo transformadas. Porque existe um propósito maior. Existe algo que Deus está fazendo nessa nação. Vidas têm sido transformadas, o Veredas é uma ferramenta, né, eu não sei quantos passaram aqui, mas é uma ferramenta poderosa que traz cura e libertação na vida de pessoas. E talvez se você não doar o seu tempo para cuidar das crianças que estão lá embaixo, para fazer uma cantina, como está sendo feita hoje, a cantina que está sendo feita hoje vai para o acampamento dos adolescentes. Quem está ganhando alguma coisa? Ninguém está ganhando nada. Mas enquanto as pessoas estão ali na cantina, estão conversando com o outro, estão compartilhando experiências, estão rindo. Às vezes tem que falar, gente, vamos subir, né? O pessoal está lá dedicando, está calor aquela cozinha, ela é quente. Mas existe uma alegria dentro do coração de poder fazer parte de algo maior, que só experimenta aqueles que fazem. Só experimenta aqueles que estão dispostos a entregar a sua vida para Deus e falar, Senhor, faz em mim o teu querer e a tua vontade. E aí, quando as pessoas são tocadas aqui pelo Veredas, muitas vezes, a gente não faz nada buscando reconhecimento. O voluntariado, ele não faz nada buscando elogio das pessoas. Mas você passa a entender que se você não tivesse cuidado das crianças, se você não tivesse feito algo para servir ao reino, talvez aquela pessoa não estaria aqui hoje. E a vida dela não teria sido tocada. E quando você começa a ver o agir, o mover de Deus e tudo aquilo acontecendo, você encontra a verdadeira alegria e satisfação. Olha o que Jesus disse. Abre comigo em João capítulo 13, verso 12. João 13. João capítulo 13, verso 12. João capítulo 13, verso 12. A palavra de Deus diz assim: depois de lavar os pés dos seus discípulos, vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Jesus lavou o pé dos discípulos. Ele senta à mesa e ele pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e mestre, lavei o pé de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão. E o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. E ele termina dizendo assim, já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Naquela época, eles andavam como as crianças que entraram com o pé sujo na piscina. Eles tinham sandálias, andavam pelo deserto. E quando eles chegavam para comer,
eles sentavam no chão. E no chão, você senta, um pé sujo do lado de outro pé sujo, e de repente você esbarra o seu pé na roupa de quem está do lado, aquela coisa. No meio da comida, o pessoal com o pé sujo. Então, o costume daquela época era eles lavarem os pés antes de entrarem na casa. Só que isso era um trabalho que era feito por algum escravo, por alguma pessoa que estava ali recebendo só para servir. E aqui a Bíblia diz que quando eles chegaram naquela casa, eu imagino que entrou o primeiro. E a primeira coisa que ele pensa, não tem ninguém para lavar o meu pé aqui. O cara faltou porque estava com influenza, alguma coisa aconteceu, né? Gripe de verão. Por algum motivo a pessoa não estava ali. Ele falou, nossa, que casa, nem ninguém para lavar o meu pé não tem. E ele entra, e ele senta, ele fala, eu não vou fazer isso. Aí chega o segundo, ele olha e fala, cadê o rapaz que lava o pé? Não tem o lavador de pé. Aí ele olha e vê que o primeiro entrou. Fala, se o primeiro não se dispôs a lavar, eu também não vou lavar. E eles vão sentando, um bando de pé sujo, um colado no outro. E ali por último chega Jesus. Jesus ele chega, cadê o lavador de pé? Não tem. E aí ele olha para aquelas pessoas, tudo com o pé sujo. E aí ele faz algo, ele tira as vestes dele de mestre. A Bíblia fala que ele amarra uma toalha na cintura e ele pega a bacia. E ali estão os discípulos agora sentados, pensando, ele não vai fazer isso. Eu não acredito que Jesus vai lavar os nossos pés. E aí ele chega, um por um, lava os pés, enxuga e de repente existe aquele silêncio. Porque qualquer um deles poderia ter feito, mas ninguém foi um voluntário disposto a servir. Então Jesus fala, existe algo errado aí que não faz parte do reino. E ele começa a lavar os pés, um por um, enquanto existe aquele silêncio. Quando ele chega perto de Pedro, Pedro já era um pouquinho mais bocudo, né? Ele fala, não, Senhor, você não vai lavar os meus pés. Jesus fala para ele, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque, na verdade, é assim que se funciona no reino. Através de um voluntariado, através de servir uns aos outros. Você está entendendo, Pedro? Ele fala, Senhor, se é assim, então, para mostrar que eu entendi, lava tudo. Lava minha cabeça, lava... Né? Se fosse eu ia falar, menos, Pedro, menos. Entende o que eu estou querendo, a mensagem que eu estou querendo passar, e ele lava os pés de Pedro. Termina tudo, imagina, Jesus fez o catazuque ali também, porque não largou para o outro fazer. E aí ele volta para a mesa, e aquele silêncio ainda continua. Quer dizer, de repente estava, não acredito, Jesus, você viu? Por que será que ele fez isso? A hora que Jesus chega, ele se senta à mesa e ele pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Se eu, sendo mestre, lavei o pé de vocês, eu fui voluntário, eu estava disposto a servir, é isso que vocês devem fazer por quem? Por Deus? Uns pelos outros. Se eu que sou o Senhor, lavei os pés de vocês, aprendam, vocês devem lavar, servir, ser voluntário uns dos outros. E aí ele fala, porque não é o maior, porque não é o menor. Existe um grande erro que às vezes a gente tem na mente de que alguém que tem um título é uma pessoa maior. Ele é mais importante. É diferente a questão de importância e autoridade. Sabe por que são intituladas de autoridade? Vamos pintar a parede da igreja. E aí, um quer pintar de branco, o outro quer pintar de verde, o irmão quer pintar de cinza. Todo mundo quer servir. Todo mundo quer ser voluntário. E cada um quer fazer uma vontade. E aí, nessa hora, precisa que existe alguém que tenha autoridade. Para quê? Fala, olha, todo mundo quer fazer de um jeito aqui. Quem vai ter que tomar a decisão? Um líder. E o líder é mais importante do que o resto? Não. O líder ele só tem autoridade para botar a casa em ordem. Jesus ele disse isso, não chamem ninguém de pai.
Não chamem ninguém de Senhor, porque existe um só Pai e um só Senhor. Ou seja, quem está abaixo de Deus são filhos. As autoridades são instituídas por quê? Por organização, não por importância. Não existe quem é mais importante. Certa vez Jesus ele chegou e ele disse assim, os discípulos, sou mais importante que você. Eu não, eu que abri os cultos, eu que preguei, eu que estava lá e carreguei o negócio e tal. Eu falei, não, mas isso aí eu fiz também. E aquela disputa, Jesus falou, o que vocês estão falando aí? Não, ele está aqui vendo quem que é mais importante. Quem que o senhor acha que serve mais? Quem que o senhor acha que é mais importante? E Jesus falou, olha, filho, no reino de Deus, aqui na terra, as autoridades, eles mandam em vocês. Eles obrigam vocês a fazer algo. Mas no reino de Deus não é assim. Ele fala, o maior no reino de Deus é aquele que serve. E aí o pessoal pega isso aqui e ele leva para o outro lado. Né? E ele fala assim, então eu vou servir mais para que eu possa ser o maior. Né? Eu vou ser o que mais trabalha, eu vou ser o que mais faz. Jesus fala, para! Não existe coisa de maior ou menor. É isso que Jesus está querendo falar. Porque aquilo que eles consideravam menor, Jesus falou assim, olha, você é igual a ele. Você, na verdade, deveria ser igual a ele. Aquele que você rejeita e considera alguém que não tem importância nenhuma, você tem que ser igual a ele. Não para ser maior, mas para mostrar que não existe diferença. Não existe filhos prediletos. A palavra de Deus fala que Deus não faz acepção de pessoas. Não tem, eu gosto mais do povo da direita aqui, porque eles estão perto do ar-condicionado e todos somos um só diante de Deus. E aí o que luta e a briga que a gente tem de nós, eu não terminei o negócio lá do lava os pés. Jesus, depois de mostrar para eles, ele fala, olha, vocês entenderam? Vocês devem lavar os pés dos outros, porque não é o servidor maior do que o Senhor, o mensageiro maior do que aquele que enviou, não tem negócio de maior. Aí ele fala, olha, se vocês entenderem isso, sobre voluntariado, e servir, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Por quê? Porque você começa a fazer parte de um propósito maior. Quando for perguntado para você pelo que você tem vivido, você pode responder, eu tenho vivido pelo reino, para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra. Talvez você se considere um ninguém, talvez você ache que você não tem importância, ou que ninguém está vendo aquilo que você está fazendo. E talvez ninguém precisa ver, mas você é uma peça fundamental na obra de Deus. Algo que eu aprendi lá no acampamento, estava conversando esses dias. Você tem a sua habilidade, e Deus te criou dessa forma. Eu nunca vou fazer parte do ministério de louvor aqui em cima. Apesar de algumas vezes tentar cantar aqui, né, durante a ministração. Mas eu nunca vou fazer parte. A não sei que de repente acontece um milagre, né? As vozes são transformadas, mas por enquanto não. Porque existe um dom específico para cada um de nós. Deus, quando Ele vai instituir a igreja, Ele fala a igreja como um corpo. Não vou entrar não vou abrir muito leque, porque existe muitas áreas a ser ministradas a respeito disso. Mas algo que eu entendi lá no acampamento é que cada um tem uma função específica. Enquanto um está aqui na frente pregando, tem outros que estão lá atrás na mesa de som. Enquanto tem outros ali na mesa de som, tem pessoas que estão ali na cabine de tradução. Enquanto nós estamos aqui, existem pessoas cuidando dos nossos filhos. E aí eu te pergunto, o que é mais importante? Não tem mais importante. Porque um conjunto todo faz com que o foguete possa subir e cumprir um propósito, que é de vidas serem transformadas. Quando a gente se une, cada um faz, e cumprindo o seu papel, é onde o corpo ele consegue caminhar com excelência. Quanto tempo eu fiquei no estacionamento? Às vezes você olha para o estacionamento e fala, Deus do céu, eu não sei o que eu faço com isso daqui, né? Você fala para o irmão, olha, para o carro lá, mas por que eu tenho que parar o meu carro lá se está todo mundo parando o carro aqui? Você fala, estou tentando manter o negócio organizado, eu sou um voluntário, né? Quando você for reclamar de alguém, lembra, essa pessoa é um voluntário. Onde você olhar aqui, ó, é tudo voluntário, pessoa servindo. E a pessoa fala, por que eu tenho que parar o meu carro lá se está todo mundo parando aqui?
Cara, por uma questão de organização, né? Para que possa caber todo mundo e tal. E ali algumas vezes você olha e você fala assim, não quero mais esse ministério. Às vezes você está cuidando das crianças, você fala assim, meu Deus do céu, que bagulho, não quero mais esse ministério. E o que fez me permanecer essa verdade de Deus, que diz que eu sou um guerreiro e eu vou trabalhar até que o negócio aconteça. Mas um dia, eu conversando com o pessoal do estacionamento, eu falei, alguns pedindo para sair, né? As pessoas estão me olhando torto, toda vez que olham para mim reclamam. Eu falei, cara, presta atenção no papel importante que você está fazendo. Vamos supor que hoje, no Summerfest, aleluia. Quem estava aqui no Summerfest do ano passado viu, né? O tanto de pessoas que vêm, como é algo tremendo. E aí chega o pessoal aqui na igreja e o pessoal fala assim, e agora, onde que eu estaciono? E aí chega para você e fala, Wendel, onde que eu ponho o meu carro? Você fala, cara, põe onde você quiser. Né? Aí, aqui não tem ninguém voluntário. Não temos voluntário hoje. Ninguém está aqui para servir. Sei lá, procura um lugar aí e larga o seu carro. Quantas multas ia ser levada naquele dia? Aqui é um lugar que a polícia passa, a polícia aqui do lado, né? Então eles tem estação, eles passam com uma certa frequência. Quantas multas seriam levadas em um só dia? Aí o que acontece? A pessoa vai vir na igreja, deixou o carro ali, tomou uma multa, o foguete subiu, ele vai conhecer Deus, ele vai conhecer Jesus? Ele nunca mais vai querer ir para uma igreja. Ele falou, o único dia que eu fui para a igreja, eu tomei uma multa. Esse negócio não é do bem, não, é do mal. Mas quando cada um de nós cumprimos o propósito e o chamado de Deus, é onde a gente olha para essas pequenas coisas. Você fala, eu faço parte de algo maior. Eu, na minha limitação, eu, nos meus problemas, eu, mesmo em meio às dificuldades, eu faço parte de algo maior, daquilo que Deus está fazendo aqui nessa terra. De vidas sendo tocadas. Enquanto está sendo ministrado um veredas, casamentos estão sendo restaurados. Pessoas que talvez estavam pensando em suicídio, conhecem a verdade de Deus. Pessoas que talvez estavam presas na depressão são libertas porque ouviram a voz do Senhor. E nós podemos fazer parte de tudo isso. Seja você cuidando de uma criança na sua casa. Seja você se voluntariando para fazer uma tradução. Né? Nós temos um irmão aqui que é japonês. Se não tivesse tradução lá, ele nunca ia poder entender o que está sendo ministrado. Deus, ele te deu o dom, te deu habilidades, concedeu algo a você para que o foguete possa subir com excelência. Nós somos importantes, sim, porque se naquela hora do lançamento existe alguns propulsores, sei lá como é que chama o negócio aqui. Se um daqueles ali falhar, o foguete ele cai. E qual é a missão dele? Ir para o espaço? Não, fazer com que o foguete suba. Nós somos esses que Deus tem confiado, tem nos dado a oportunidade, o privilégio de ser voluntário, de servir, de ver vidas serem transformadas e você poder dizer, eu faço parte disso que está acontecendo na vida dessas pessoas. Uns talvez mais diretamente, outros mais indiretamente, seja cuidando, seja auxiliando por trás, mas todos fazem parte de um todo, que é o propósito de Deus nessa terra. Eu quero estar finalizando já, mas eu quero deixar algo para nós. O que nos impede de servir e ser voluntário é algo chamado egoísmo. É quando a gente se preocupa só com a nossa própria vida. Eu estou esfogachi demais. Eu estou corrido. Deixa eu falar algo para... Não estou reclamando. Não entenda como reclamação, porque eu sou feliz naquilo que eu faço. Entenda. Na semana passada e essa semana, segunda, terça e quarta-feira, eu não vi os meus filhos. Segunda, terça e quarta, eu não vi eles. Na semana passada e nessa semana. Porque eu estava na obra. Estava fazendo casa de paz, estava tendo reunião, estava ministrando pessoas. Talvez você olhe para tudo isso e você fale assim, olha, não vale a pena. Eu falo para você, os meus filhos têm olhado tudo isso e eles têm visto que realmente vale a pena doar a sua própria vida em favor de outros.
Porque enquanto a gente está cuidando ali das outras pessoas, a gente faz uma escala. Né? Ontem a Tati veio servindo no Veredas e eu fiquei para cuidar deles e preparar a mensagem, porque senão ia ser mais um monte de filho aqui. Né? Então vou manter um monte de filho lá. Mas enquanto tudo isso, o problema, gente, é que às vezes o tempo livre que a gente tem, em vez de estar ali, aproveitar agora o momento com os filhos, aproveitar agora o momento com a família, marcar aquele momento, a hora que você tem essa oportunidade, você está ali e fala assim, agora eu vou dormir. Agora eu só quero descansar. E aí você reclama, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E aí você larga tudo, você não se voluntaria em nada. Sabe o que seus filhos estão vendo? Ir para a igreja é só ir lá, sentar, ouvir e acabou. E eles nunca vão encontrar a verdadeira alegria de servir e ver vidas sendo transformadas. Porque é isso que eles estão aprendendo. É dessa forma que eles estão vendo a casa caminhar, por algo chamado um egoísmo. Uma vez eu conversei com algumas pessoas, com os diáconos. Houve uma época em que a vigília era feita aqui na igreja. Hoje já não cabe mais, glória a Deus. Mas acabava a vigília, e aí ficava, todo mundo, acabava tarde, de madrugada, eu vou embora, porque eu tenho filho, vou embora e tal, aquela correria, não tinha o culto na parte da manhã. Quem não ia embora ficava aqui só conversando, E o pessoal que está ali, os voluntários, o pessoal que está disposto a servir, cata o aspirador, pega as cadeiras, tudo, e o pessoal todo ali. Aí você fala, gente, desce aí para a gente poder fazer SOD. E um dia eu conversando com o pessoal, eu falei, gente, todo mundo tem filho. Todo mundo está cansado. Agora, se um pega uma cadeira, o outro pega outra cadeira, e outro pega outra cadeira, e outro pega... A gente, em 5, 10 minutos, a gente limpa tudo isso daqui, todo mundo acaba e todo mundo vai embora. Mas o egoísmo faz dizer, eu estou cansado, eu tenho filho, e aí vai todo mundo embora, fica 4, 3 aqui. E fica, às vezes, 30, 40 minutos tentando organizar tudo com o filho, cansado, porque os outros falaram, eu vou embora. Eu quero ir embora, porque eu preciso ir embora. O reino de Deus, ele não é feito de uma ou duas pessoas. Deus nunca teria propagado o evangelho dessa forma se somente Paulo tivesse saído para pregar o evangelho. Mas enquanto Pedro ia, enquanto João ia, do outro lado tinha Felipe pregando, de outro lado tinha Apolo, tinha Paulo viajando, cada um, e não sozinho, mas caminhando alguém, vamos servir junto, vamos ser voluntários junto, vamos trazer o reino de Deus. E aí você escuta, igrejas estão sendo abertas, o amor nessa igreja tem crescido de forma tal que o mundo tem escutado o que tem acontecido ali. E Paulo fala, olha, valeu a pena. Valeu a pena cada naufrágio que eu passei, valeu a pena cada vez que eu fui apedrejado, valeu a pena cada marca que ele fala, eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo, valeu a pena porque essas vidas foram transformadas. E no final do ministério dele, ele chega e ele fala assim, olha, eu combati um bom combate. Eu cumpri a minha carreira, o propósito de Deus para a minha vida, eu guardei a minha fé. E a coroa que Deus tem preparado para mim, não vamos entrar na questão da coroa, a gente ministra outro dia, mas cada coisa que você faz, você vai ter algo, uma bênção de Deus para a sua vida. E se alguém chegasse para Paulo e falasse assim, cara, você está andando por aí, viajando, pelo que você tem vivido, ele iria falar claramente, eu tenho vivido pela obra de Cristo, e isso eu tenho dedicado a minha vida e tem valido cada dia da minha vida. Vidas sendo curadas, vidas sendo libertas, vidas sendo transformadas, seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta, porque ele fala assim, ora por mim. Cada vez que eu estou indo, ore por mim. A oração faz parte também de algo voluntário, de você servir. A oração e a intercessão. E eu quero encerrar perguntando para você. Pelo que você tem vivido? Pelo que você tem dedicado o seu tempo? Será que tem como ser... talvez um coração um pouco menos egoísta e se voluntariar um pouquinho mais? Será que teria como, talvez, a gente abrir mão de algum tempo para poder dedicar tempo a algo que é algo muito maior?
E eu desafio você a experimentar a alegria. A alegria que existe no servir. O servir e o voluntariado não precisa ser algo cansativo. Talvez é isso que as pessoas pensam. Vamos acabar logo para ir embora. Vamos acabar logo, porque aí termina e pronto. As maiores amizades que eu tenho aqui dentro dessa igreja, as maiores amizades que eu tenho, são de pessoas que eu tenho trabalhado e servido junto. São pessoas que, sejam em veredas, em acampamento, em encontro, em cantina, em sode na igreja, ou qualquer que for, são pessoas que a gente está ali junto, conversando, falando sobre o Brasil que perdeu na Bélgica, não vou entrar nisso, né? Mas é onde a gente passa tempo junto. É onde você pode falar, cara, eu não sei cozinhar, eu também não. O que você fala na sua casa? Eu faço outra coisa, né? E aí falou, vamos fazer um negócio junto. Gera amizade. Gera alegria, gera o senso de pertencer e não só vir no culto, ouvir a palavra e ir embora. E aí quando alguém perguntar para você pelo que você tem vivido, você tem satisfação e alegria em dizer, eu tenho servido uma causa maior. Algo que talvez o mundo não entenda. Jesus, ele te tirou daquela vida de limitação para fazer com que você cumpra o propósito dele. Davi cumpriu. Jesus cumpriu. Todos esses homens que estão escritos aqui na palavra de Deus, eles cumpriram. E Deus espera que nós possamos cumprir também. Amém? Queria estar convidando você a ficar em pé. Alguns anos atrás eu fui para Sendai no tsunami que aconteceu. Todo mundo indo para Sendai para ser voluntário. Eu doido para ir, mas a fábrica não parou. A Xerox não parou. E semana sim, semana não, quase saiu um carro para lá e alguém tem voluntários, tem voluntários. Eu falando, Deus, para a minha fábrica aí também que eu quero ir. Não parou. Quando foi no feriado de agosto, ia sair um outro carro de voluntários. Isso aconteceu no mês 3, no mês 8, ia sair um outro carro de voluntário. E eu conversei com a minha esposa e eu falei, eu vou, eu quero lá, eu quero fazer parte disso também, dessa restauração de Deus aqui nessa terra. Ia ser o aniversário da minha esposa. E eu falei, da Diogo, ela falou, vai, e eu fui. Quando eu acabei de chegar lá, a gente saiu daqui 6 horas, 5 e pouco da manhã, chegamos lá às 5 horas da tarde. O pessoal tinha acabado de voltar do trabalho, desci do carro, a primeira coisa que eles falaram foi, vamos jogar bola. Eu falei, o quê? Fiquei assim, eu falei, eu vim até aqui, né, achando que ia ser aquela tristeza, aquela coisa toda, aquela dificuldade, e acabei de descer do carro, tá certo, o pessoal já voltou do trabalho, mas a primeira coisa que eles falaram, vamos jogar bola. Eu falei, amém, vamos lá. E ali, gente, acho que foi o dia que tinha mais pessoas de outros países. Tinha 16 culturas, 16 países naquele lugar. Chinês, canadense, americano, tinha de tudo ali. E aí a gente separou o time. E o pessoal falou, vamos, vai lá, os brasileiros e tal. Eu conheci pessoas que cada vez que às vezes a pessoa vai ter jogo do Brasil, a pessoa ainda manda mensagem para mim, ele não é brasileiro, com a camiseta do Brasil. Depois dali, no dia seguinte a gente foi trabalhar, fazer a obra de voluntário, carregar as coisas, tirar os entulhos da casa, poder conversar com as pessoas, ouvir cada história, pessoas que morreram naquele lugar. Teve um dia que tinha uma senhora de 80 e poucos anos e a gente pregando o evangelho para ela, falando da salvação. Ela perguntou, onde que Deus está? Para que lado eu tenho que virar? Para que lado que eu tenho que ver Deus? E a gente pôde falar para ela, falou, olha, Deus, a partir do momento que você faz uma oração, Ele entra no seu coração. E aí você não precisa virar para lugar nenhum, porque Ele habita em você. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Ela falou, sim, eu quero.
E a gente fez uma oração para que ela entregasse a vida dela para Jesus. No dia seguinte a gente voltou na mesma casa e essa senhora estava mancando, 82 anos, estava com o pastor Serginho. E falou: o que aconteceu no seu pé? Ela falou: eu quebrei os 2 dedos faz uns 3 anos atrás. E não colou direito por causa da minha idade, não ficou bom. E de vez em quando sinto fortes dores. Eu falei: pastor, vamos orar. O pastor falou: vamos, é agora. Colocamos as mãos no pé daquela senhora, começamos a declarar que vem a cura do Senhor. Pai, nós estamos aqui não só para fazer algo físico, mas nós estamos aqui para trazer a cura, o milagre do Senhor. Toca no pé dessa senhora, que seja curada agora em nome do Senhor Jesus. Na hora que acabamos de orar, falou: mexe o pé para ver como é que está. Ela mexeu, ela falou: eu não estou sentindo mais nada. Só que nisso que ela falou: não estou sentindo mais nada, ela começou, uma senhora de 82 anos, ela começou a pular, e ela saiu correndo da onde a gente estava, e ela foi até o carro, e ela começou a correr na rua dizendo: não estou sentindo mais nada, eu fui curada. Querido, eu não sei você, mas servir e ser voluntário no reino de Deus é algo incrível. É onde nós vemos milagres acontecer, é onde nós não só vemos com os nossos olhos, mas nós podemos fazer parte de algo maior. Pelo que você tem vivido? Talvez você se encontre preso, desanimado, porque você está vivendo para você mesmo. Eu quero desafiar você: entrega a sua vida para o Senhor, começa a viver os planos dEle, e você vai encontrar satisfação para o seu coração. Porque foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que nós fomos criados, para trazer um reino, e Deus confia em mim e em você, para que seja feita a vontade dEle. Nós servimos a um Deus maravilhoso, mas é o nosso egoísmo que nos impede. É o nosso egoísmo que nos impede de viver e desfrutar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega o propósito da sua vida ao Senhor, e você vai encontrar a verdadeira satisfação ao seu coração. Seja cuidando de crianças, como a gente viu acontecendo ali no Impacto. Seja servindo numa cantina. Nós temos escutado pessoas falar: uau, pelo mentor, a forma que foi feito, eu recebi o amor de Deus. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo aqui no Japão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar, Senhor, e colocar a nossa vida diante de Ti, diante do Teu altar. Pai, a nossa vida não nos pertence mais a nós, mas nós fomos comprados por alto preço. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo para a glória do Teu santo nome, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Deus, eu te peço, nos concede um coração voluntário. Nos concede, Deus, um coração quebrantado. Um coração que se doa. Um coração que se doa assim como o Senhor se doou naquela cruz. Vivendo um propósito pessoal, Senhor Deus, mas nós sendo obediente à Tua direção e aquilo que o Senhor queria fazer, Pai. Liberta-nos, ó Deus, de todo egoísmo. Liberta-nos, Senhor Deus, de viver para nós mesmos, Pai. Liberta-nos, Senhor Deus, de queremos cuidar da nossa própria vida. Porque quanto mais nós tentamos cuidar, Senhor, mais vem a tristeza, mais vem o desânimo, mais vem, Senhor Deus, o esfriamento, Pai. Não existe lugar melhor para se estar, Senhor. Não existe lugar melhor para se estar do que com o Senhor, do que com os nossos irmãos, do que sendo obediente ao Teu chamado e à Tua direção para as nossas vidas. Espírito Santo, liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Faz em nós o Teu querer e a Tua vontade. Como vasos, ó Deus, em Tuas mãos, Senhor. Transforma a Tua presença e o Teu amor através das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toma o nosso coração, toma a nossa mente, toma a nossa vontade. Nós queremos confiar, Senhor Deus, no Teu querer.
ó Deus, de forma tal que o teu reino seja estabelecido nessa terra. Não mais choro, não mais divórcio, não mais vício, não mais depressão, Senhor, mas que nós possamos ser usados como instrumento em tuas mãos para que o teu nome seja glorificado. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pelo teu favor, pelo teu cuidado, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Como, Deus, gratidão por aquilo que o Senhor fez. Como, Senhor Deus, reconhecimento pela obra de Jesus daquela cruz. Nós queremos morrer para nós mesmos, para que venha e seja feita a tua vontade na nossa vida e no nosso coração. O Senhor nos tirou de trás daquelas manadas, Pai. O Senhor nos tirou da vida de pecado, da escravidão, Senhor, para que nós pudéssemos cumprir o teu propósito. E nós queremos dizer, porque essa é a pergunta que o Senhor tem feito: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Espírito Santo dá-nos um coração que diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para a glória do teu santo nome. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos, ó Deus, porque temos confiado em Ti. O Senhor tem renovado as nossas forças, Pai. Muito além daquilo que nós possamos desejar para nós mesmos. É os planos do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Eu queria estar fazendo mais uma oração com você. Você que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. Ou para você que já fez um dia essa oração: Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, mas eu ando desviado dos caminhos do Senhor nesses últimos tempos. Você que tem se afastado dos caminhos do Senhor. Ou você que hoje deseja entregar a sua vida para Jesus, para que se cumpra o propósito dele na sua vida. Eu queria que aí onde você está mesmo, você levantasse a sua mão. Não importa se o seu esposo, se a sua esposa, se a pessoa que está do seu lado quer. Deus está falando com você agora. Eu quero te tirar desse lugar. E eu quero te levar para um lugar melhor. Amém? Mais alguém? Tem mais alguém? Deus, Ele está falando com você. Amém? Mais alguém? Levante a sua mão. Vamos estar entregando a sua vida para Deus. E aí, querido, aleluia, é onde as coisas, o milagre, a vida de Deus começa a acontecer em nós. Você que levantou a sua mão, queria convidar você, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando com você. Sai do seu lugar. Glória a Deus. Mais alguém? Sai do seu lugar. Aleluia, Senhor. Deixa eu falar algo para vocês. Deus tem olhado para vocês. E a palavra de Deus fala que ninguém vem até Ele se Ele não o trouxer. Deus, Ele quer fazer algo novo na vida de vocês. E essa oração que a gente vai fazer é uma oração muito simples, mas é a oração mais importante da nossa vida. Porque a partir desse momento, Jesus ele entra e começa a operar algo novo em nós. Não só aqui para essa vida, mas a palavra de Deus nos fala que Ele vai nos dar a vida eterna com Ele. Esse reino e essa vontade que a gente está orando para que venha na terra, Deus vai nos levar mais para frente, para vivermos com Ele nesse lugar de perfeição. Eu quero estar fazendo uma oração com vocês. Eu queria que você estivesse repetindo comigo, tá bom? Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu confesso, Senhor, que eu sou um pecador e me arrependo. Eu creio, Jesus, que o Senhor morreu naquela cruz para me perdoar. Por isso hoje eu te peço, entra na minha vida. Eu te recebo hoje como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Por favor,
escreve o meu nome no teu livro e me ajuda, Senhor, a te conhecer cada dia mais, ao Senhor e os planos que o Senhor tem para a minha vida. Amém.